Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo, estamos vindo aí de um hiato de alguns meses, mas estamos voltando com tudo agora com The Northman, né? Ou O Homem do Norte, um novo filme do cineasta aí, multipremiado, multi-reconhecido aí pelas pessoas, pelos cinéfilos, pelos críticos de cinema, pelos festivais e por aí vai, Robert Eggers, que abalou o mundo aí com seus últimos filmes, A Bruxa e O Farol. Mas será que ele conseguiu abalar novamente com esse novo projeto, O Homem do Norte? Fica aqui para conferir. Antes do conteúdo, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, dar um like aí no canal, porque ajuda demais na divulgação desse conteúdo para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de ver coisas sobre cinema, né, de ver críticas e ver comentários embasados sobre os filmes. Aqui é o espaço para isso. Então, por favor, deixa aí o seu like, deixe também um comentário aí se você concorda comigo, se você discorda comigo. Vamos conversar sobre o filme, é sempre legal a gente debater. Compartilha também no Instagram, compartilha também no Facebook, no WhatsApp, em todos os grupos que você estiver, porque eu tenho certeza que seus amigos vão gostar muito desse conteúdo aqui. E não deixa de se inscrever nesse canal para não perder nenhum outro conteúdo que vai sair e ativa o sininho também, porque assim você fica sempre atualizado sobre as coisas que saem aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para a crítica do filme. Bom, pessoal, para começar aqui, eu queria conversar com vocês sobre os filmes anteriores do Robert Eggers, né? Primeiramente, A Bruxa, que eu acho um grande filme, um dos melhores filmes de terror aí dos anos 2000 para cá, porque simplesmente eu acho que é um filme que tem muito a falar, tem muito a dizer, e é um filme muito inteligente na construção de todo aquele mistério. A gente vai descobrindo cada vez mais no decorrer da trama novas coisas em relação àquela metáfora, aquela grande metáfora ali feminista que fala sobre justamente essa questão da hipocrisia da igreja e como existem muitos costumes masculinos ali dentro daquele mundo que oprimem ali a figura feminina. Eu acho que é inteligentíssima a forma como Robert Eggers consegue trabalhar o terror dentro daquele contexto e nos trazer uma grande leitura da realidade. Assim também como em O Farol, só que O Farol é um projeto diferente, porque ali já é um mundo mais masculinizado, mas o diretor ele também coloca dois personagens em conflito consigo mesmos, né, em grande isolamento da sociedade e nos mostra até onde o ser humano pode chegar caso ele fique distante das pessoas que ama, caso ele fique distante da civilidade. E para mim o que torna tão especiais esses dois trabalhos especificamente é como o Robert Eggers ele consegue unir imagens brutais, um excelente trabalho de som também, né? Questões sonoras que aparecem o tempo todo na narrativa e que trazem alguma sensação, algum significado também, unidos a essas imagens brutais. Toda essa mise-en-scène do diretor, para mim, é excepcional em todos esses trabalhos. E também o uso de simbologias específicas na trama, seja por meio de imagens, né, seja por meio de metáforas visuais, por assim dizer, seja por conta do texto mesmo, que explora essas metáforas de forma muito inteligente, muito intrigante. Eu lembro que assim que eu saí da Bruxa, além de ter estado totalmente desnorteado com aquela experiência, eu fiquei catando cada simbologia que o filme tentava me entregar ali, e eu fiquei pensando por horas e horas em cada uma delas, assim como aconteceu também em O Farol. Então eu acho que esse misto de construção de uma inspirada estética, junto com um excelente trabalho sonoro, junto com essas simbologias muito inteligentes, tudo isso faz com que o cinema do Robert Eggers seja um cinema muito arrojado, um cinema muito interessante sempre de assistir. Infelizmente nesse filme falta muita imaginação do Robert Eggers na construção de todas as simbologias da trama. Todo o trabalho, né, em cima dessa história, dessa narrativa, ele não é tão diferenciado, não existe uma poética única ali do diretor Robert Eggers dentro de tudo isso. Infelizmente eu sinto que essa narrativa ela é direta demais, os símbolos são claros demais, e a forma como ela se apresenta aqui pra gente é muito tradicional, né? É quase como se o estúdio pedisse pro Eggers, né, dentro da sala de edição, para que ele fizesse uma coisa mais linear, quando a gente sabe que isso não é necessariamente o que ele quer. Ele deu uma entrevista aí recentemente lá para IndieWire, eu vou colocar a foto agora para vocês. E nessa entrevista, se vocês lerem aí a partezinha menor que tem embaixo do título, ele diz justamente que foi uma experiência muito dolorosa para ele, porque ele não tinha controle criativo sobre o próprio filme. Ou seja, o que é que eu tiro disso? Esse filme foi muito caro, custou 90 milhões de dólares, para padrões
atuais de filmes de época é muito caro, é um investimento muito alto em um filme que provavelmente teria muita personalidade do Eggers, né, na forma como ele constrói a narrativa. Então o que é que o estúdio falou? Querido, dá uma segurada aí, faz uma coisinha aqui pra galera entender melhor, pra gente ter mais público e tudo mais. Provavelmente foi isso que aconteceu. E a culpada disso diretamente é a Focus Features ou a Universal Pictures, né? A Focus é uma divisão da Universal. Então, isso provavelmente afastou o filme de atingir o principal potencial dele. Isso significa que o filme é ruim, que o filme é genérico? Não. Eu acho que um dos principais méritos do diretor aqui é ainda assim conseguir trazer alguma personalidade para esse filme, mesmo com ele bastante talhado em ideias. Eu vou deixar para falar sobre esses pontos mais positivos um pouquinho mais lá pro fim do vídeo, porque eu quero primeiro explorar esses pontos negativos para que vocês entendam o meu ponto. O que eu acho mais estranho, gente, especificamente nesse filme, e que dá para perceber muito claramente, é como a montagem ela sofreu muito com provavelmente esses cortes que o estúdio fez. Por quê? O primeiro ato do filme, ele é muito rápido, ele passa muito rápido. Tem poucas cenas nesse primeiro ato, apesar de ter uma cena excelente que eu vou comentar depois, mas tem pouquíssimas cenas nesse primeiro ato aí. E tem um trabalho muito bom do elenco. Um trabalho muito bom, por exemplo, do Ethan Hawke, que está nesse primeiro ato. E, infelizmente, ele tem muito pouco para trabalhar. Ele tem pouquíssimas cenas para demonstrar o talento dele, muito embora ele consiga nessas pouquíssimas cenas, né? E o que é que isso acarreta? Isso acarreta num problema de desenvolvimento de personagens lá no futuro do filme. Porque a gente não entende com muita clareza qual é a relação entre o filho, o príncipe Amleth, que é o protagonista do filme, e entre o pai, que é o Ethan Hawke, né, interpretado pelo Ethan Hawke. Então, a gente deduz um monte de coisas pelo que a gente está vendo. Algumas outras ele consegue atribuir muito bem, as que são mais importantes. Por exemplo, a questão da família, a questão da honra da família. Eu acho que o Robert Eggers consegue trabalhar isso bem no primeiro ato. Mas toda a questão da relação pai e filho, e mãe também, né? A relação familiar ali entre esses três personagens carece muito mais de trabalho. E o filme não dá esse trabalho. Isso nos leva a um segundo ato, que aí a gente vai ter um início de transformação do personagem principal, o início de transformação desse protagonista, porque a gente está falando aqui de um arco dramático, né? E todo filme que se preza, ele tem que ter um bom arco dramático, ele tem que ter uma boa transformação, para que a gente entenda que o personagem foi do ponto A até o ponto B, e ali ele teve uma grande transformação, algo que mudou aquela história, algo que mudou aquele, digamos assim, destino, né, do personagem. E aqui nesse segundo ato, Robert Eggers começa a trabalhar esse arco do príncipe Amleth, mas tem um grande problema nisso. Tem outros personagens para se reintroduzir na trama, tem outros personagens para introduzir diretamente, tem questões dramáticas. O personagem precisa encontrar certos objetos, ele precisa encontrar certos locais. Tudo isso aí demanda tempo, demanda um certo cuidado para que a gente entenda exatamente como cada coisa vai se desenvolver e um equilíbrio principalmente entre unidade temática e unidade dramática, que é o que faz um bom filme. É esse equilíbrio entre unidade temática e unidade dramática. Isso não acontece no segundo ato, porque ele é muito abarrotado de coisas. Certas relações entre personagens, elas não são tão bem trabalhadas em detrimento da trama andar, né, digamos assim, que é o que a gente chama de unidade dramática, né? São essas ações que acontecem que vão fazer o filme andar para frente. E certas questões dramáticas também são prejudicadas porque é necessário um trabalho melhor ali da unidade temática, dos temas que o filme vai abordar e de como está intrinsecamente ligado a esses personagens. Então vocês conseguem entender a sintonia fina que precisa existir num roteiro para que tudo isso funcione bem, para que tudo isso seja muito bem equilibrado? Infelizmente o roteiro não consegue trabalhar isso tão bem aqui, da forma como esse filme está montado, porque a montagem ela parece sempre muito truncada. O filme parece que vai engrenar, só que ele não engrena, ele para construir alguma outra coisa, e depois se movimenta de novo, e depois para, então existe uma truncagem aí. Não parece que o filme está andando para frente o tempo inteiro. Infelizmente, os personagens coadjuvantes desse filme, muitos deles são desperdiçados. E eu vou dar o exemplo do personagem da Björk. Como vocês já sabem, a Björk ela é uma cantora mundialmente famosa, é uma cantora que marcou história dentro da música. E ela também tem incursões no cinema, ela também
atua em alguns filmes, um deles muito famoso, que é o Dancing in the Dark, que foi o filme, né, lá do Lars von Trier, lá no início dos anos 2000, que fez com que a atriz desistisse da atuação, porque o diretor foi um grande cuzão com ela, o diretor foi um grande babaca com ela. Toda a comunidade cinéfila adorou que ela voltou aqui para esse filme. Eu, principalmente, também fiquei muito feliz que a Bjork ia voltar a atuar, porque parecia muito injusto toda a situação que tinha acontecido com ela, e ela desistir de atuar assim, é claro, ela teve os motivos dela, a gente tem que respeitar, mas parecia muito triste, muito injusto do que aconteceu com ela. E ela voltar aqui foi uma grande alegria. O grande problema é que o personagem dela é muito frágil, é um personagem que aparece muito rápido, é um personagem que vai embora muito rápido. Esse personagem tem uma função no roteiro, e essa função logo é resolvida, logo ele faz o que ele tem que fazer, e o roteiro segue em frente e esse personagem nunca mais aparece. E se trata justamente dessa personagem aqui que vocês estão vendo agora, que é a Circe. É uma personagem muito interessante, cara. Visualmente ela é muito misteriosa, assim. É o que talvez mais se aproxime de A Bruxa, é o que mais se aproxima de O Farol. Essa personagem, ela é muito legal. Ela é muito legal. Mas ela cumpre o papel dela e ela vai embora muito cedo, muito rápido na narrativa. E ela prossegue. E assim como eu falei sobre a Bjork, eu acho que o mesmo funciona pro Ethan Hawke também. Grande ator, faz um grande papel aqui, mas infelizmente a montagem talha o personagem, ele vai embora muito rápido e tem muitas coisas mal resolvidas entre ele e a família dele que ficam muito no campo das intenções, infelizmente. Eu queria também dar um destaque aqui, antes de passar para os próximos pontos, para a Nicole Kidman. A Nicole Kidman está muito bem no filme. Eu acho que ela sempre encontra uma força muito particular da personagem dela e tem um momento bem específico do filme que ela tem uma chance de brilhar, e ela brilha muito nesse momento. Você muda toda uma concepção que você tem sobre determinado personagem, e isso é muito foda, isso é muito foda. Eu acho que a Nicole Kidman tá super bem no filme. Passando agora para uma relação que, infelizmente, eu acho que também ela foi muito mal construída dentro do filme, que é a relação entre o príncipe Amleth e a Olga, né? Que é uma relação super importante pro desenvolvimento do arco do príncipe. Infelizmente, ela é feita de uma forma muito artificial dentro do filme, fruto justamente do que eu falei, daquela indecisão do segundo ato do filme ali, da forma como ele foi montado. O filme, ele não consegue construir a relação entre esses dois personagens de uma forma que pareça natural, de uma forma que pareça orgânica dentro da narrativa. E isso é uma pena, porque a Anya Taylor-Joy tá bem também no filme, mas ela também tem um pouco dessa questão do personagem funcional. Ela tem uma função muito clara na trama, e ela cumpre essa função muito clara na trama, mas você não sente tanto a presença dela dentro do filme como você talvez deveria sentir. Já o Príncipe Amleth, ele é o coração desse filme aqui. Ele é toda a base do desenvolvimento de personagem, né, que o filme ele trata ali. Eu acho que ele consegue até resolver bem esse personagem aqui, especificamente, apesar de eu achar que não é tão perfeitamente bem escrito assim esse arco. Mas ele é a âncora desse filme aqui para questões muito importantes que a gente pode refletir também, que também é uma marca do cinema do Robert Eggers, que é o estudo de personagem. Esses filmes dele existem muito para você poder estudar a humanidade, estudar aspectos específicos da humanidade. E o Príncipe Amleth também serve a esses propósitos muito bem. O Alexander Skarsgård, primeiramente, ele faz um trabalho brilhante aqui. Para mim é um dos melhores trabalhos da carreira do ator. Eu acho que como ele consegue internalizar esse sentimento de vingança, essa fúria do personagem, toda essa vontade de ir contra os seus inimigos para poder honrar a história da sua família, eu acho excelente. Eu acho excelente toda a fisicalidade do ator, a forma como ele se entrega ao papel, a forma como ele simplesmente anda sem blusa e sem vestimentas, de pé descalço, no meio do tempo gélido. Ele entra dentro de uma água que provavelmente está gelada pra cacete. Então é um ator que se entrega demais. Eu acho que o elenco todo se entrega demais até. A própria Anya Taylor-Joy, eu acho que também ela se entrega demais. Mas o que fica mais evidente é o próprio Alexander Skarsgård. A forma como ele é visceral nesse filme é muito impressionante. Não só isso, mas também como ele consegue trazer um equilíbrio dramático aqui. Como ele consegue muitas vezes aparecer como um personagem mais solitário, aparecer como um personagem até, digamos assim, que não entende muito as mecânicas malvadas do mundo, né? Ele é movido por um sentimento muito primário, que é o sentimento da vingança, da violência. E isso, na minha opinião, é o que move muitas pessoas hoje em dia, é o que move a humanidade muitas vezes,
em várias fases de sua história. Se você pegar, por exemplo, quando os Estados Unidos lançou a bomba atômica lá no Japão, existia real necessidade daquilo, porque a guerra estava praticamente acabada. É claro, o Japão foi lá, atacou a base de Pearl Harbor, tudo bem. A gente entende que também é algo horrível que aconteceu ali. Mas não tinha necessidade alguma. Os países todos já estavam dominados, entre aspas, né? Dentro daquele contexto de guerra. Para que você jogar uma bomba atômica em pessoas completamente inocentes, pessoas que não estavam no conflito, pessoas que não mereciam viver aquilo? Me soa como algo que é uma demonstração de poder do país. É uma demonstração de falar, olha só, eu mando aqui, eu tenho poder bélico, eu consigo te dominar. E é justamente isso, eu acho, que também tem um pouco dentro desse filme. O sentimento de violência é muito maior do que o sentimento de compreensão, do que o sentimento de você entender que aquilo passou, de você tentar ajudar as pessoas. Tudo tem sempre algo por trás, né? Tudo tem sempre um sentimento negativo por trás das ações humanas. Infelizmente, acaba que essas ações negativas, elas ficam por cima das ações positivas. É muito mais fácil você ver uma pessoa presa ao passado, presa ao que ela passou de negativo, sem querer evoluir, falando mal daquilo o tempo todo, se maldizendo o tempo todo, do que uma pessoa que quer construir algo novo, do que uma pessoa que quer lutar por algo novo, por uma vida nova, quer se reconstituir, né? Quer reconstruir a sua vida. Então eu acho que tem um pouco disso nesse filme também. Essa leitura de que as pessoas, elas não seguem em frente, as pessoas, elas veem como um destino delas, né, que é outro tema muito importante do filme, o destino, né, como ele também é super conectado a questões místicas, como o destino delas é sempre sofrer e fazer um papel muito específico, muito quadradinho dentro da sociedade, dentro da vida de outras pessoas, sendo que, na verdade, você não precisa se definir dessa forma. Você pode buscar algo positivo, você pode buscar algo além do que você acha que nasceu para ser. Então eu acho que essa reflexão é muito válida, apesar de ter parecido um pouco como um Paulo Vieira da vida, um coach, me perdoem por isso, mas é importante que vocês entendam também um pouco do meu processo de pensamento em relação a isso, até porque é algo extremamente válido e é algo que eu acho que traz muito sentido para o filme, porque a gente está vivendo num período de guerra, a gente está vivendo uma guerra aí, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Não só essa guerra, mas várias outras guerras, a guerra da Síria, pouquíssima gente fala sobre, as guerras no Oriente Médio acontecendo o tempo inteiro, a pobreza, violência o tempo todo, dentro dos centros urbanos. Então, gente, isso está acontecendo. Essa questão da violência, ela tem que ser refletida agora. Ela tem que ser refletida agora para que no futuro a gente não sofra mais. Voltando aqui para a análise do filme, tirando um pouco dessa filosofia barata que eu dei para vocês aqui durante alguns minutos, eu acredito, pessoal, também que esse roteiro ele tem outro problema, que é na construção de situações. Por quê? Vamos lá. Existem alguns elementos dentro de um roteiro cinematográfico que vão, por exemplo, ligar atos. Vai ligar o primeiro ato ao segundo ato. Então, é necessário que seja tudo muito bem construído, muito bem pensado, para não parecer um artifício barato de roteiro, uma conexão entre algo que o personagem precisa fazer e como ele vai chegar lá, né? Então, por exemplo, existe uma ação específica dentro desse filme que é: o personagem, o protagonista, precisa descobrir onde está o seu inimigo. Ele precisa descobrir onde está o antagonista do filme. E como é que eu vou fazer isso? A forma como o filme faz isso, a forma como o filme mostra para esse personagem como chegar onde ele precisa chegar, é muito ruim, é muito mal escrito, parece que foi escrito por um roteirista inexperiente. Coisa que a gente sabe que o Robert Eggers não é. O Robert Eggers também é o roteirista desse filme aqui, junto com um poeta, né? Um poeta nórdico chamado Sijon, sei lá, uma coisa assim. O roteiro precisa ser muito bem amarrado para que exista uma certa coerência. Isso não acontece especificamente em alguns momentos desse filme aqui. Na criação de certas situações para que a trama avance. Também acontece de novo lá na metade do filme, mais ou menos ali, em que o personagem ele descobre uma coisa que ele precisa descobrir, ele consegue essa coisa e ali você acha que ele vai ter um movimento final ali, que ele vai atrás de fato agora da sua vingança. Mas não, o filme ele pausa ali, tem uma interrupção muito abrupta do que ele deveria fazer, porque o filme ainda precisa desenvolver outras coisas ali. Então, um dos motivos porque eu acho que esse filme é truncado é justamente isso. Ao invés do filme prosseguir de uma forma natural, o que é que acontece? Existe um monólogo ali que é basicamente o príncipe Amleth, nosso protagonista, falando: eu preciso fazer tal coisa, mas eu tenho que esperar um pouco,
porque essa coisa ainda vai demorar a ser feita. Tipo, é uma coisa totalmente mal escrita, é uma parada totalmente artificial, que é muito também mal escrito, né? Assim como a situação anterior. Então eu vejo que tem problemas nesse roteiro, nesse sentido também, né? E é uma coisa que não existe nos outros filmes do Robert Eggers. Você percebe que ele é um bom roteirista, porque ele já provou que ele é um bom roteirista. O Robert Eggers já provou que é um bom roteirista. Então é muito atípico esse tipo de situação num filme dele. Isso acontecer agora é muito estranho, né? É muito esquisito. Não dá pra saber muito bem se isso foi uma adição que foi pedida pelo estúdio ou se realmente era o Eggers tentando fazer as coisas funcionarem, né? Só que não aconteceu. Não deu certo, não funcionou. Como eu falei também lá na abertura do vídeo, a gente tem também uma má aproveitação das simbologias, né? De aonde o filme poderia ir com essa mitologia nórdica que é riquíssima, né? É riquíssima. Então, assim, você vê que existem certos símbolos aqui que eles são muito claros, muito óbvios, muito evidentes, tira todo aquele senso de mistério, aquele senso de descoberta que é super interessante no cinema do Robert Eggers. Então, eu ver aqui aparecer certas coisas ali que levam o filme para um local muito óbvio, me traz um pouco de tristeza, assim, porque justamente existe espaço, por mais que exista alguns arquétipos ali clássicos e tudo mais, né? A própria figura ali do herói, que ele sofre muito com a questão da tragédia dele, né? Que vem muito do teatro grego, vem muito dos mitos também. Apesar de haver arquétipos muito claros e personagens arquetípicos muito claros nesse tipo de filme, existe espaço para criar algo novo. E eu sinto que talvez fosse isso que o Robert Eggers queria desde o princípio, criar algo novo com esses arquétipos. E é simplesmente decepcionante ver como ele coloca de formas totalmente sem muita criatividade. Ele só coloca coisas de mitologia nórdica ali, ele simplesmente só joga essas coisas e nada parece muito relevante para a trama de forma geral. Algumas coisas até são, mas principalmente o núcleo mitológico ali, a forma como ele utiliza esse núcleo mitológico não é muito interessante, não me traz nada, enfim, muito empolgante ali dentro daquela sala de cinema. Apesar de tudo isso, a gente sabe que ainda se trata de um bom diretor, de um diretor com personalidade. Como eu falei lá no início do vídeo, novamente puxando uma fala minha, não é porque o filme tem diversos problemas estruturais e questões ali relacionadas ao estúdio, enfim, não é porque tem todos esses problemas que ele necessariamente seja um filme genérico sobre esse tema, né, sobre essa questão nórdica, sobre o tema de vingança, por exemplo. Não acho que seja. Inclusive, eu acho que tem cenas muito bem construídas pelo Robert Eggers em termos de mise-en-scène. E uma delas que eu queria puxar é justamente uma cena muito parecida com o filme A Bruxa, por isso que eu coloquei aí a nossa queridíssima Anya Taylor-Joy, parecida até, né, com uma das cenas dela no A Bruxa. Por que é que eu cito A Bruxa especificamente? É uma cena que traz muito do cinema de horror. E como é que o Robert Eggers faz isso? Personagens animalescos, como ele adora fazer, né, a gente sabe disso. Personagens animalescos se mexendo de formas estranhas. E a gente tem uma fotografia cheia de luzes e sombras, uma fotografia muito marcada por essas sombras. E a câmera, ela é muito frenética na forma como ela se movimenta. Ela nunca tá ali simplesmente parada existindo, ela tá sempre interagindo com esses personagens. Existem cortes muito precisos que nos levam diretamente a um primeiro plano desses personagens em uma situação muito estranha, muito bizarra, por assim dizer. Tudo isso combinado gera uma potência muito grande, uma cena muito forte ali, que me lembra um cinema de horror com muita personalidade que o Eggers fez lá no A Bruxa. É excelente essa cena e que, pô, pra mim prova que não tá tudo perdido aqui dentro desse filme. Eu acho que tem coisas assim ainda muito legais. E tem uma outra cena, essa é uma cena mais de ação, né, que também é uma cena muito impactante, porque ela não é aquela cena tradicional de ação, que tem aquela trilha sonora bem genérica, e tem uma porrada de corte, uma coisa meio Michael Bay. Não, ela é um plano sequência muito bem filmado, que sempre muda o foco para uma determinada ação que está acontecendo, para deixar ela cada vez mais impactante. Isso me lembra muito, por exemplo, o que o Inharrito fez lá no The Revenant, né, O Regresso. Me lembra muito a forma como o Inharrito trabalha naquele filme ali, essa cena especificamente. E faz todo sentido a forma como ela é coreografada. É muito brutal, é muito forte, é muito violento. E pra mim é
muito foda, muito fantástico a construção dessa cena, a forma como ela te faz se segurar na cadeira e ficar vendo aquilo com o olho meio, uou, caralho, o que é que tá acontecendo, né? Você não espera aquilo, aquele tipo de rompimento de violência que acontece no filme. E o filme, ele não é só violento por ser violento. A forma como ele trabalha essa violência, é claro, ela é um dos elementos principais do filme, é muito mais impactante do que seria se essa cena fosse mostrada em sua integridade. O Robert Eggers, ele traz a mixagem e a edição de som, e ali elas são as principais questões que acontecem no filme. Você entende que está acontecendo um grande ato de violência, porque você simplesmente escuta, mas ele não te mostra o que está acontecendo. E isso torna a cena muito mais forte, muito mais viva na sua memória. Você imagina o que está acontecendo ali, simplesmente porque você não está vendo o que está acontecendo. Mas pelo que você viu antes, na própria cena, você consegue ter uma imagem muito vívida. Então é simplesmente brilhante o uso da mixagem e da edição de som aqui nessa cena, e como ela é completamente construída. É uma cena longa até, de ação, mas uma cena fantástica. E o filme, visualmente, ele também tem outros destaques. A fotografia também, que ela é muito construída em termos de contrastes de cores, né? Uma cor mais fria com uma cor mais quente, que também vai evidenciar muito da solidão do personagem, do sentimento de vingança do personagem. Sempre que um sentimento específico tiver mais forte dentro desse personagem, a gente vai ter uma mudança ali, um contraste entre tons de iluminação, que é muito interessante. Eu acho que é uma belíssima fotografia. O design de produção, como aquele universo foi construído também, tudo parece muito realista, tudo parece muito bem construído para que a gente realmente se sinta ali naquele local. Eu acho que isso é um dos principais elementos de todos os filmes também, além da habilidade do diretor, dessa brutalidade que ele traz, ele também traz sempre questões históricas condizentes, né? Eu acho que ele tenta sempre reconstruir historicamente seus filmes de uma forma muito competente, muito realista. E isso é muito bacana, funciona muito bem aqui. Como eu falei, a própria mixagem e a edição de som também são um destaque à parte. Tudo o que acontece no filme, se não houver essa mixagem, essa edição super bem feito, super bem construído ali em cada cena, ela não vai ter o mesmo impacto. E eu acho que o Robert Eggers entende isso muito bem, e a construção visual e a construção sonora de todas as cenas dele funciona perfeitamente bem. Além, é claro, da trilha musical, a forma como ela mantém a ancestralidade das cenas, né? Parece um filme realmente antigo, parece um filme realmente que se passa naquela região ali, que ele tá inserido ali. E não só isso, mas a trilha musical também tem um tom muito sombrio, por vezes ela tem um tom muito mais épico também, mas sempre mantendo ali naquela região do sombrio, que dá um tom muito importante pro filme, além da fotografia, além do trabalho de mise-en-scène, além do trabalho de edição e mixagem de som, do design de produção, enfim, tudo que eu comentei aqui. Todos esses elementos, eles trabalham muito bem como cinema, eu acho que isso é fundamental. Mas, Thiago, tu elogiou tanto o filme, tu falou que o Robert Eggers é foda, tu falou um monte de cena que é fantástica, tu falou que a construção visual e sonora e não sei o que é foda, blá blá blá. Por que tu acha que o filme não é tão bom assim quanto os outros? Eu expliquei já aqui, galera. Eu acho que o filme tem problemas narrativos muito grandes. Toda essa questão realmente da montagem ser muito confusa, do primeiro ato ser curto demais, do segundo ato ser longo demais, de ser um filme truncado, de ser um filme que tem problemas de roteiro, inclusive, a forma como algumas cenas são escritas, a forma como alguns personagens são colocados de escanteio. Eu acho que tudo isso aí tem um peso muito grande na forma como eu avalio o filme. Apesar de ainda ser um filme bem filmado, apesar de ser ainda um filme diferenciado em questões técnicas e até narrativas em alguns momentos, eu acho que é um filme que não é tão forte, não é tão brilhante, não é tão impactante como a gente sabe que o Robert Eggers pode produzir. Como uma obra que a gente sabe que o Robert Eggers no futuro vai entregar. Eu tenho certeza que ele vai entregar outro filme fantástico, assim, que a gente vai sair do cinema desnorteado. Mas infelizmente The Northman, né, O Homem do Norte, não é esse filme. O Homem do Norte é um filme competente, é um filme bom, tá? Eu posso falar que ele é um filme bom por tudo que ele apresenta. Eu ainda acho que eu tenho mais sentimentos positivos do que negativos em relação ao filme, mas é inegável que todos os problemas que ele apresenta durante essa narrativa, durante toda a construção do filme, esses problemas afetam na minha nota e afetam bastante. É por isso, pessoal, que eu vou dar uma nota 3 de 5 pro filme. Mas enfim, decepções à parte, é isso, o filme é nota 3 de 5 pra mim. Eu recomendo que você assista ainda assim, tá? Porque acho que até vale a pena ver,
principalmente se for no cinema. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe esse conteúdo em todas as suas redes sociais que você puder e também me siga no Instagram, me siga também no Twitter. É super importante, a gente pode ter uma interação, a gente pode conversar melhor, né? Eu vou me despedindo. Muito obrigado por quem está aqui até agora, até esse momento no vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.